Bom, e se isso aqui for diferente de zero agora? Igual a um certo C. Bom, se os três forem positivos e o C for positivo, é uma esfera. Se os três forem positivos e o C for negativo, conjunto vazio. Então a gente tem conjunto vazio, esfera. Claro, também os três podem ser negativos e o C negativo dá uma esfera também. Os três negativos e o C positivo também dá um conjunto vazio. Então, conjunto vazio e esfera. Isso com os três sinais iguais, na verdade, né? E aí, se tiver dois sinais positivos e um negativo, o que pode acontecer? Vai ser essa figura aqui de novo, mas deixa eu apagar ela. A gente pode ter uma coisa assim, né? A gente pode ter x2 mais y2 menos e2 igual a c. O que é isso? Se a gente marcar aqui o z, aqui o xy, isso aí é visto aqui, é uma hipérbole, né? Assim, é uma hipérbole. Aqui. Só que o x2 mais y2 pode estar, o mesmo x2 mais y2 pode estar aqui nessa reta, mas pode ter em qualquer reta no plano xy. Dá para enxergar isso assim? Então, na verdade, se eu botar o x e o y aqui, assim, eu tenho, isso é uma equação de hipérbole. Isso aqui é R2 menos E2 igual a C. Digamos que o C, vamos botar assim, C2, tá? Para esse negócio ser positivo, né? Então é uma hipérbole assim. Só que eu estou com a hipérbole assim, mas se ela estiver aqui assim, é a mesma hipérbole. Então a seção, se eu pegar um plano vertical passando pela origem e seccionar isso, eu sempre tenho a mesma hipérbole. Então, essa hipérbole está rodando aqui, é uma hiperboloide de revolução. Aqui a gente tem hiperboloide. Não vou botar de revolução. O importante aqui, entenderam o hiperboloide? Aqui tem um detalhe, ó. O cone, por exemplo, o nosso cone, se a gente fizer uma mudança de escala, o que acontece com o nosso cone? Em vez dele ter uma... Ele está assim aqui, o eixo do Z está assim, está aqui o nosso cone. Então, se você seccionar por um plano horizontal, você tem um círculo. Se você fizer mudanças de escala, esse círculo vira uma elipse. É a única coisa. A mudança de escala no eixo do Z não vai mudar nada. Então, vira uma elipse. Quer dizer, aqui, na verdade, a esfera vira elipsoide. Elipsoide não. A esfera vira um elipsoide. O cone vira... esse cone aqui, eventualmente... elíptico. Não sei se ainda tem esse P aqui, mas os portugueses vão gostar dele. Aqui, a esfera, se você mexer assim, vira um elipsoide, alguma coisa, tem a seção elíptica. Aqui, então, você tem esse hiperboloide, que, eventualmente, numa mudança de escala, ele pode achatar, porque aqui, se você fizer a seção horizontal desse hiperboloide, é um círculo. Mas se você mudar a escala, vai ser uma elipse. Oi. Qualquer plano que contenha o eixo Z, cortando o hiperboloide, vai ter a mesma hipérbole. A mesma hipérbole sendo essa equação. Agora, se aqui tiver númerozinhos positivos de mudança de escala, aí a hipérbole muda. Deixa de ser uma hiperboloide de revolução, mas
É um hiperboloide. O importante é que esse hiperboloide aqui tem essa cara. Mas repara que esses sinais aqui, vamos dizer, se esse C tivesse sinal negativo, podia ser uma coisa ao contrário, né? Podia ser Z2 menos X2 mais Y2 igual a C2. Se você desenhar isso aqui, também vai dar uma hipérbole isso aqui, pensando dessa maneira. Só que a hipérbole agora está assim, né? Tá? Quer dizer, dependendo, se você botar 2 positivos e um negativo aqui, você sempre pode botar o negativo pensando como sendo Z2, mas aí tem esse cara aqui que pode ser positivo ou negativo. Ele sendo positivo é esse caso daqui, pensando assim, menos Z2, e ele sendo negativo, você troca e vira isso assim. Agora, esse cara rodando também tem o direito de ser chamado, por que esse aqui vai ser chamado de hiperboloide de revolução e não esse aqui também pode ser chamado de hiperboloide de revolução. Então aqui você também tem o hiperboloide. E aí, claro, eles entraram em disputa judicial e ficou determinado por decisão judicial que esse hiperboloide aqui vai ser chamado de hiperboloide de uma folha e esse aqui de 2 folhas. E também aqui, mudanças de escala fazem com que a seção por um plano horizontal desse cara aqui deixe de ser um círculo e passe a ser uma elipse. E acho que isso é o que nós temos aqui no caso não degenerado, né? Espero não ter esquecido ninguém aqui. Quer dizer, no caso em que todo mundo aqui é não nulo. E se eu rodar a hipérbole por uma dessas alguma coisa, não vai ser solução dessa equação, né? Esse cara vai chegar a dizer que eu sou bastardo, mas sou também o hiperboloide de revolução. Né? Não vai dar uma coisa do segundo grau. Creio eu. Certamente não vai dar porque senão ia aparecer aqui nessa história. Mas aí você faz quer dizer, aqui você faria essa, é como se fazer isso aqui, né, y igual a 1 sobre x, e rodar. Quer dizer, daria uma coisa do tipo z igual a 1 sobre raiz de x2 mais y2. Repare que quando você elevar ao quadrado para ajeitar, vai dar do 4º grau, né? Então, daria uma coisa de tipo z2, x2 mais y2 igual a 1. Não é garantia. O fato de uma superfície, uma curva, um conjunto ser definido por uma equação de grau 18 não quer dizer que não possa ser definido por uma coisa de grau 6. Porque às vezes grau 4 sempre pode ser uma coisa do segundo grau ao quadrado e, na verdade, ser uma coisa do segundo grau, mas é um bom indício aqui. Bom, oi. A esfera pode ser um elipsoide porque você vai mudar a escala e vai... Porque aqui eu mudei a escala para todos os coeficientes aqui terem tamanho 1, né? Então, em vez de ser x2 mais y2 mais z2 igual a 1, por exemplo, 4, qualquer coisa assim, né? Podia ter
4x2 mais 9y2 mais 16z2 igual a 25. Fica bonito. Aí seria alguma coisa que teria uma cara de elipsoide. Dá para ver, na verdade, que se você fizer a seção desse bicho, o que vai acontecer? Se você fizer a seção desse bicho por um plano, a expectativa é o quê? É que nesse plano isso sempre vai ser dado por uma equação do segundo grau. Você pegou, claramente esse cara é ilimitado, é uma esfera alongada assim. Você poderia dizer, por que elipsoide e tal? Mas realmente se você, não só, claro, se você cortar por um plano, um dos planos coordenados, é claro que você vai ter uma elipse. Mas se você tiver alguma coisa assim, né? 9x2 mais 16y2 mais 25z2 igual a 1. Se você fizer z igual a 0, fica em xy uma equação de elipse. Se fizer isso igual a 0, equação de elipse. Se igual a 0, equação de elipse. Mas, acho que não fiz essa conta nunca, mas parece razoável. Se você pegar esse bicho, cortar por um plano, ou dar um conjunto vazio, ou dar um ponto, ou dar uma elipse. Porque deve dar uma coisa do segundo grau nesse plano. E aí vai ser uma curva do segundo grau limitada. E não degenerada. Bom, agora podemos ter o caso em que algum dos lambdas, quer dizer, algum dos autovalores pode ser nulo. Não vamos supor que os 3 autovalores possam ser nulos, porque senão a equação original já não era do segundo grau. E aí, bom, não tinha graça, era um plano, coisa assim. Então vamos supor que um dos autovalores é nulo. Digamos o terceiro. Então a gente vai ficar com uma coisa assim, né? Lambda 1 x2 mais lambda 2 y2, e aí ficou aqui o W2 não tem, mas ficou lá um coeficiente de W, alfa W, sobrando, né? E mais um beta igual a 0. Supondo que o alfa, se o alfa for diferente de 0, aliás, vamos supor logo que o alfa igual a 0. Entenderam isso? Quer dizer, o coeficiente de W2 não tem, o do x, quer dizer, o do U juntou aqui, virou x, o do V juntou aqui, virou y, sobrou o do W, que não teve o W2 para juntar, ele ficou isso aqui, e sobrou uma constante beta. Então, se o alfa for 0, o que é isso? Bom, isso aqui, dependendo do beta ser 0 ou não, isso aqui é uma equação em x e y, é uma cônica. Com esses dois caras diferentes, ou isso daqui pode ser elipse, hipérbole ou casos degenerados. E como, vamos dizer, como não tem termo em W, quer dizer, não tem termo em Z, isso é um cone. É um cone, não, um cilindro, quer dizer, você tem uma curva definida pela equação em x, y, e o z é qualquer, então qualquer coisa em cima dessa curva está valendo. Então, isso aqui vai dar um cilindro. Cilindro, vamos dizer assim, cônico. Cônico, vamos dizer assim, para ser mais específico, né? Cilindro elíptico, ou hiperbólico. Mas vamos considerar que ainda aqui tem possibilidades, né? Por exemplo, isso aqui pode dar um par de retas concorrentes. Então, se der um par de retas concorrentes, então, par de planos
concorrentes. Bom, conjunto vazio. Conjunto vazio também pode aparecer aqui. E no caso da elipse, pode aparecer também um ponto. Então, se der um ponto, vai dar uma reta, é isso?